Boa tarde. Retomamos nossa programação no Palco B com a Arena de Tecnologia Inovação em Ação. Enquanto isso, no painel A acontece o painel Marcas que Conectam, o cliente como norte para inovar e crescer. Chamamos agora ao palco para conduzir as apresentações da Arena Leandro Luza, analista de inovação no sistema Fiergs, conecta indústrias, startups, universidades e governo em busca de soluções para desafios de empresas tradicionais. Atua em programas de inovação aberta, captação de recursos e desenvolvimento de novos negócios. Doutor em Química, com mais de 10 anos de experiência em startups DevTech, materiais sustentáveis, energias renováveis, descarbonização e agronegócio. Por favor, uma vibrante salva de palmas. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos chegando aqui para o nosso painel, Arena de Tecnologia, Inovação em Ação. Como a Laura falou, eu sou o Leandro, eu represento aqui o Sistema Fiergs, trabalho na área de inovação, particularmente no Instituto Evaldo Lodi, que é uma das casas que compõem o Sistema Fiergs. Talvez vocês conheçam o SES e o SENAI, que são as maiores casas. E eu trabalho no IEL, que é a menor das 3 casas, mas nós temos uma área de inovação, então fico muito feliz pelo convite. Gostaria de agradecer a Patrícia, não sei se ela está por aqui, o Instituto Agregário, a ACI Panambi, por ter convidado a Fiergs para fazer a apresentação desse painel. E sem mais delongas, então, vou chamar o pessoal que vai fazer sua apresentação aqui, expor um pouco da tecnologia, um pouco da sua empresa. Começando, então, chamando o Head de Comunicação Técnica da SKA, Nicolas Rezende Rosseto, para apresentar o Futuro em Beta, testando o amanhã hoje. O Nicolas é engenheiro industrial mecânico com mais de 20 anos de experiência, iniciou sua jornada com as soluções SolidWorks em 2005. Atuou em diferentes segmentos industriais, como engenharia térmica, máquinas e equipamentos de construção civil, vivência em engenharia reversa, manufatura aditiva, a impressão 3D, simulação por elementos finitos e renderização. Na SKA, passou por diversas posições de suporte técnico e implantação a engenheiro de aplicações, sendo responsável por validações técnicas no SolidWorks, junto a clientes de diferentes portes e setores. Já liderou equipes de implantação e engenharia de aplicações e atualmente é Head de Comunicação Técnica, conduzindo times focados na criação de conteúdo estratégico para os produtos da SO Systems. Então, Nicolas, por favor, ao palco, uma salva de palmas para o Nicolas aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Muito boa tarde. É uma alegria estar aqui em Panambi, primeira vez visitando a cidade, né? E a gente separou aqui alguns momentos, tentando ser breve, né? Trazendo um pouquinho, obviamente, da SKA. A gente não consegue fugir um pouco da apresentação da própria empresa, porque isso se mescla muito com aquilo que a gente vai tentar trazer de visão de futuro, visão estratégica e construir um pouquinho daquilo que é pertinente quando a gente fala de inovação, justamente através até da temática que a gente trouxe aqui, que é o futuro em beta, testando o amanhã hoje. Se você não testa o que há de ser o futuro, você não está inovando, né? E para quem não é do universo de software, a gente fala que aquilo que está em beta, né, é aquilo que ainda não foi lançado em versão definitiva. E o futuro, quando a gente está inovando, é exatamente isso. Não é pegar uma garantia, é pegar uma coisa que está evoluindo, que está sendo inovada. Então, essa é a ideia do que a gente vai construir aqui nos próximos minutos. E, obviamente, como eu disse, não dá para fugir da discussão do que é SKA. Tá? A SKA é uma empresa brasileira, tá? Representante de uma série de soluções que a gente vai discutir aqui a seguir. A nossa matriz fica ali em São Leopoldo, está pertinho daqui. Eu sou da unidade de Americana, que fica em São Paulo, mas ao total somos 14 unidades. Tá? E a SKA, ela não tem uma linha específica de clientes. Basicamente, tudo que for indústria metal mecânica, a gente está atuando. Então, pode ser ali, dentro de uma indústria de linha branca, máquinas e equipamentos, linha médica, indústria moveleira, máquinas agrícolas, transporte e mobilidade. A gente não tem uma limitância dentro das áreas de atuação. Mas se a gente pega, e daí entrando um pouco mais na dinâmica do que a gente quer trazer aqui hoje, toda empresa ela tem os seus processos definidos, né? Basicamente, cada setor ou departamento que está preocupado com a criação do seu processo, ela está preocupada em ser o mais
eficiente possível, mas muitas vezes a gente acaba pecando nas questões que são justamente o processo de integração. E é aqui que a gente tenta ser mais ativo, é aqui que a SKA entra, né? Para que todos esses sistemas, todas essas soluções, principalmente naquelas que a gente atua de verdade, elas sejam um ecossistema integrado. Essa é a nossa missão. E isso a gente acaba desenvolvendo, né, ou construindo com nossos clientes através daquilo que nós chamamos de 3 pilares distintos, né? O primeiro deles, e talvez o mais importante, são as pessoas, né? Tanto as pessoas da SK como os clientes que estão buscando esse tipo de inovação. Depois os processos, que não importa quais são, mas eles têm que ser bem definidos e cada empresa tem o seu. A gente diz isso de forma, parece às vezes chovendo molhado, mas você pode ser uma empresa X, tem o seu concorrente Y, o produto ser muito parecido, mas a diferença é o processo. Então não adianta a gente falar que tem uma fórmula mágica para criar um cenário de sucesso. Depende do entendimento de processo. E por fim as tecnologias, que é onde a gente acaba sendo mais propositivo. E para quem eventualmente ainda não associou nós a algum tipo de tecnologia, a SK representa todas essas soluções, né? Algum deles é o nosso flagship, que acaba sendo o SolidWorks, né? Para engenharias, ferramenta CAD, projeto mecânico, dos quais aqui muitos são clientes também. Mas a gente tem outras soluções ali, que muitos aqui também são clientes, como o Lantec, ferramenta de solução para você fazer parte de planificação e arranjo de chapa metálica, gestão do chão de fábrica, né? Nesse aspecto. A própria parte do EdCAM, que é a parte de usinagem. E eu divido aqui 2 grandes áreas, porque nesse lado direito aqui, eu tenho as soluções que são proprietárias da SKA, que não são só soluções que a gente representa. Quando eu falo das soluções que a gente tem esse domínio, é porque a SKA também é desenvolvedora. E essas soluções que estão do lado de lá, também temos vários clientes aqui, né, dentro dessa região, que é a parte de MES, que é controle de chão de fábrica, apontamento de produção. Não adianta eu planejar um processo produtivo e eu não controlar o que está acontecendo no meu chão de fábrica. Então, o SK MES, Sineco, Produin são soluções exatamente para essa vertical. E a gente entende que não dá para desassociar esse monte de solução e tecnologia, quando a gente fala de inovação, daquilo que está na boca de todo mundo hoje, que é a solução de inteligência artificial. Então, a gente quis trazer uma linha base para essa conversa, que primeiramente é falar onde a gente se encontra dentro dessa evolução de inteligências artificiais. A gente começa com aquela lógica de machine learning, que no nível mais básico é quando a gente, por exemplo, entrega uma série de elementos ou dados e essa ferramenta, essa inteligência, ela consegue identificar, por exemplo, o que é um animal A, o que é um animal B. Por exemplo, aqui o que é um cachorro e o que não é um cachorro. Legal. Mas e se eu evoluir um pouquinho mais? Eu consigo evoluir para um deep learning, onde além de saber o que é um cachorro e o que não é, eu consigo talvez começar a identificar, por exemplo, raças desse animal. E se eu evoluir mais, o estágio que a gente está hoje, atualmente, é uma IA generativa, onde pegando a base de todos esses animais que ela estudou, eu posso chegar ali e falar, cria um animal novo para mim. E ela vai fazer. E aqui é uma observação boa e ruim. Bom, ele não colocou nenhuma antena parabólica em cima da cabeça de um bicho. Por que isso é positivo? Porque eu treinei bem essa IA, com bases de animais. Mas, ao mesmo tempo, não faz muito sentido um tubarão com asa. E aí a gente vai para o último nível, que realmente é um desejo, não é o que a gente tem, que é uma inteligência artificial que realmente consiga pensar como um ser humano. Estamos indo para isso? Sim. Né? A gente vai estar vivo para ver a singularidade? Não sei, mas a gente está andando muito pelo que aconteceu nos últimos 5 anos. E dentro desse conceito mais amplo de inteligência artificial, a gente consegue listar 3 grandes categorias para ela, que são as assistivas, as preditivas e as generativas. Aonde assistiva é quando eu tenho uma automatização, por exemplo, de cliques, redução de atividades repetitivas, simples assim. A preditiva, que ela já consegue fazer antecipação de ações. E a generativa, que é o que todo mundo está de olho hoje, que realmente é a criação de soluções propositiva e cocriação. Isso que a gente hoje tentou trazer aqui como um conceito de hackear o futuro, dentro do que é a dinâmica e conversa aqui hoje. E se eu pegar um pouquinho daquilo que é meu porto seguro, porque eu, historicamente, sou um técnico do universo SolidWorks, né, de projeto mecânico, eu vou falar um pouco mais dele, porque é onde eu me sinto seguro. Não dá para uma pessoa só ser especialista naquele monte de produto, né? Mas a gente tem soluções assistivas há anos. Desde quando, basicamente, eu conheço o SolidWorks, e lá se vão 20 anos, se eu trabalhar com o processo, por exemplo, de uma seleção de uma aresta, e eu vou falar um pouco cadista, um pouco projeto aqui, ele já me sugere outras entidades paralelas para fazer um filete. Parece simples, mas não dá para dizer que não é uma inteligência. Quando eu dou um clique, eu dou mais um, ele consegue filetar todas aquelas voltinhas do meu modelo.
Isso é uma inteligência artificial? Talvez não, mas é uma solução assistiva. E tem várias dentro desse universo CAD mecânico. Então, o SolidWorks tem soluções assistivas, né? Da mesma forma, e eu não quero falar sobre cada uma dessas aplicações aqui, né? Também tem soluções preditivas, como ferramentas de criação de desenho 2D automática. De novo, estou olhando só para a vertical de engenharia, né? Mas o importante é que agora a gente começa a ter soluções generativas. Então, por exemplo, eu peço para o assistente virtual agora, que existe dentro do universo da SO, eu tiro uma foto e falo, cria esse modelo para mim. E ela consegue me dar como resposta um modelo 3D, que eu consigo colocar numa montagem e fazer uma simulação de elementos finitos através de uma ferramenta de inteligência artificial. Isso já é um processo propositivo, isso já é uma evolução de projeto muito além do que simplesmente me ajudar a fazer um filete. Ela está me auxiliando. E se eu quiser caminhar um pouquinho mais para frente, tem uma coisa bem legal que essa assistente cria, que é a possibilidade de eu falar, eu estou desenvolvendo um produto, mas eu queria mostrar ele meio realista para o meu cliente final. Cria uma renderização dele. É uma renderização? Não, mas é uma automatização de um projeto onde ele pegou as informações e conseguiu fazer uma imagem mais realista, tanto da parte externa como da parte interna aqui, né? Então, quero a mesma coisa internamente. Ele pega, vai lá, calcula um pouquinho e me dá uma resposta com criação de uma tentativa de renderização. Mas é isso, a gente está caminhando num processo de otimizar essas soluções generativas, certo? Só que isso não é só para o universo SolidWorks, isso também acontece para as outras soluções. Então, se eu for ali para o universo de usinagem, a SK representa soluções que também têm respostas de inteligência artificial, como, por exemplo, Machine Aware, baseado em metodologias que você utiliza para fazer usinagem. Quando você joga uma peça nova, ele fala, e se você for por esse caminho que você já está acostumado? Isso já é uma automação inteligente. E ele também tem um Copilot, né? Ferramentas de Copilot são aquelas soluções que conseguem interagir com o usuário, que a gente às vezes pensa muito, nossa, o que a inteligência artificial vai me ajudar de forma agressiva? E às vezes a gente esquece que é muito importante a gente formar a base com aquilo que a gente já tem de conhecimento. Esses assistentes que simplesmente falam, como que eu tenho um melhor acabamento superficial? Ele vai falar, diminui a ferramenta, diminui o passo, parece básico, mas é importante ter mais uma forma de você acessar esse tipo de informação. Mesmo no universo do Lantec, né? E eu não vou me estender muito em todos os universos, né? Mas eu tenho ali, por exemplo, a possibilidade de usar o iCoach, é uma ferramenta de orçamento. Eu simplesmente alimento ela e a partir de um determinado momento eu tenho tanta informação sobre como eu tenho as minhas estratégias de desenvolvimento e fabricação, que ele pode já começar a me dar sugestões, essa peça deve custar tanto, porque você costuma fazer da forma X. E ninguém aqui vai dizer que também que um arranjo, né, que é só distribuição de chapas para corte, também não é uma certa forma de inteligência, né? De novo, assistiva, preditiva ou generativa são assistentes. Mas, de novo, isso das soluções que a gente representa, mas a gente acaba sendo mais ativo com as soluções que a gente possui. Para quem não conhece, né, o Cineco é uma ferramenta específica ali para, de novo, apontamento de chão de fábrica, né? Qual que é a ideia do Cineco? Eu vou lá, eu coloco um terminal dentro de cada estação de trabalho e ele consegue fazer os apontamentos de operação. Se uma máquina parou, está funcionando, por que está funcionando ou por que não está funcionando, né? E eu consigo, dentro desse mesmo cenário, ter uma gestão visual da minha fábrica, né? Eu posso fazer essa representação visual para saber quais máquinas estão operando, em que momento. É bem gráfico esse processo. E, obviamente, a partir disso, eu tenho um universo de reports, onde ele vai falar o que está acontecendo e eu tenho todo um banco de dados de informação. Perceba bem, eu consigo enxergar, mas eu gostaria de interagir. Então, a SKA também se movimentou nessa direção, onde a gente tem hoje, por exemplo, soluções, né, que é um assistente do Reports. Então, eu quero falar, eu tenho um monte de dados, mas eu gostaria de saber por que eu tenho tanta parada. E ele pode falar ali, você está tendo muita parada, baseado nos dados que eu coletei, que você está tendo um problema de logística interna, ou que então você tem muito problema de setup, troca de ferramenta, me auxilia a entender o que está acontecendo, porque só dados depende da nossa análise. Se você coloca uma IA, ela pode começar a ajudar nesse tipo de processo. Essa interação que a gente deseja, né? A gente costuma dizer, e daí eu não vou me estender muito mais, porque meu tempo ele também é curto aqui, que todo cliente ele é uma pessoa que está atravessando uma ponte. Todo mundo tem uma jornada. Mas quando a gente chega numa ponte, a gente dá uma travada. E daí a intenção é que venha alguém, ou um time como a SKA,
segure pela mão e ajude a fazer essa movimentação através da ponte. Ninguém larga a mão de ninguém. Não dá para a gente soltar a mão do cliente, né? E o cliente também não pode soltar a nossa mão para fazer as coisas acontecerem. E quando a gente chega do outro lado, daí sim a gente evolui um passo na tecnologia. E não adianta falar que uma solução só vai responder todos os desafios. Elas têm que se trabalhar de forma integrada, como a gente comentou. E as pessoas, elas têm esses desafios de atravessar a ponte por uma série de fatores. É uma inércia, é um conforto, medo, dúvidas, ou no sentido mais amplo, né, um tradicionalismo, está funcionando, né? Mas, de novo, é colocar em beta o que a gente pode fazer no futuro. E a gente tem que ser um fator de movimento para justamente trazer visão de futuro, segurança, trabalhar com respostas e inovação. Então, o desafio SK é, cada vez mais, enxergar mais processos para que a gente consiga trabalhar o máximo possível com a integração deles. Porque, de novo, não existe só uma única resposta. E nesse grande universo de inteligência artificial, a gente gosta de destacar a importância de você trabalhar com 4 aspectos, que é segurança, compliance, ética e custos. Quando a gente fala de segurança, se você usa um modelo de IA aberta, se você não paga pela solução, você é o produto. Simples assim. Ou ele pega seus dados, ou os dados de como você está trabalhando. O compliance, hoje a gente tem LGPD, uma série de regulações que eventualmente têm que ser observadas. Às vezes, em modelos abertos, você não tem esse tipo de regulação. Mesma questão ética. Alguém pode ter uma IA e falar, o Grêmio é o melhor. E alguém pode falar, não, é o Inter que é o melhor. Nenhuma IA está certa, nenhuma IA está errada. Depende de como ela é treinada. E eu fui o mais generalista possível falando de futebol aqui, né? Mas, fato que a ética de como uma IA é treinada é importante. E a gente tem que estar atento. E os custos, mesmo que sejam baixos, né? Qual é o custo de eu manter toda a estrutura desse resto de elementos? Então, pensar em uma IA, pensar em soluções, de novo, não é uma resposta única e simples, mas do mesmo jeito que a SK trabalha há 35 anos integrando soluções, IA é só mais uma ferramenta nas quais a gente tem que trabalhar e desenvolver juntos. Certo, gente? Essa é a mensagem. Eu acho que eu fui mais ou menos quase em inglês, mas esse é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Certo? Gente, muito obrigado. A gente vai estar disponível aqui depois para trocar uma ideia. Obrigado. Muito obrigado, Nicolas. Excelente palestra aí para quem é da área. Acho que pegou muito ponto bom aí, muita novidade, principalmente nessa área de inteligência artificial, que é o que vem mandando aí nos últimos 2 anos e vai mandar daqui para frente, cada vez mais. Então, obrigado, Nicolas. Agora eu chamo ao palco o CEO e fundador da EasyPro Tecnologia, o Silvio Correia, está esperando aqui do lado, para apresentar, então, cronoanálise usando visão computacional e IA, da EasyPro Tecnologia. O Silvio, né, como eu falei, é CEO e fundador da EasyPro, engenheiro de produção com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Iniciou sua carreira como aluno do Senai, olha aí, do Sistema Fiergs, onde eu represento. Chegou a gerente de métodos e processos em grandes empresas. E nos 2000, consolidou a experiência como consultor técnico, conduzindo treinamentos e projetos de melhoria de processos produtivos em organizações no Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, além de Argentina e República Dominicana. Em 2013, então, aí mais de 10 anos, fundou a EasyPro, empresa de software criada para substituir planilhas, controles manuais em filmagens convencionais de operações. Em 2018, levou a EasyPro ao Fevale Tech Park, lá em Campo Bom, lá perto da região metropolitana. E em 2023, inaugurou a filial em Joinville, no Ágora Tech Park. Como empreendedor no polo tecnológico, vem inovando continuamente com soluções voltadas à agilidade de processos, redução de custos, aumento de eficiência e aplicação de visão computacional. Atualmente, lidera mais de 120 projetos ativos. Então, pessoal, uma salva de palmas para o Silvio. Por favor, Silvio, venha ao palco. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Silvio Correia, então, a EasyPro Tecnologia quer agradecer aqui a oportunidade ao Instituto Agregar e à Patrícia por estarmos aqui apresentando, né, nossos clientes aqui na região também, com a Kepler Weber e a Saur. E a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre o que a EasyPro vem desenvolvendo na linha de visão computacional e inteligência artificial, certo? Então, o tema que eu trouxe é justamente a falarmos da cronoanálise e como ela vem evoluindo dentro dessa linha do tempo, aí, visando a inteligência artificial. Essa evolução da cronoanálise, então, a gente precisa lembrar, né, que ela começa lá com a teoria
do livro de Ralph Barnes, onde tem toda vamos falar assim, a Bíblia da cronoanálise, né? E começa lá com o uso do cronômetro, já evoluindo, então, para as soluções de software que a gente utiliza hoje, né? Então, essa jornada começa e depois vem a nossa linha hoje de sistemas de software que vão trabalhando na coleta de dados, muito voltado na questão do vídeo, né? Um fator determinante sempre do que a gente buscou no estudo do método é a filmagem. Então, a gente teve aí diversos desafios nesse decorrer, né, e estamos tendo, para justamente trazer a filmagem lá, os métodos através das imagens, né? Então, primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, só para a gente alinhar, é o que é a cronoanálise, né? Então, às vezes, isso é um paradigma, né? Muitas vezes a empresa não sabe o que é a cronoanálise. Então, cronoanálise, por conceito, né, ela é uma técnica, né, uma técnica que ela é utilizada para medir e analisar o método e, justamente, vai ser o objetivo dela aumentar a eficiência, determinar os tempos lá para custos, para planejamento, controle de produção. Então, e principalmente, né, eu trouxe até aquela frase ali, que cronoanálise não é somente ligar e desligar o cronômetro, né? Que isso muitas vezes há esse conceito, né? Então, cronoanálise precisa ter a avaliação do ritmo de trabalho, a tolerância, o estudo do tempo, né? A ciência para estudar o tempo de uma atividade. Então, e isso vai ser uma das ferramentas centrais da engenharia de métodos, né? Então, nesse sentido que a gente busca trazer esse conhecimento para as empresas, né? E tudo está lá na bibliografia, né? no livro do Ralph Barnes, para vocês terem uma ideia, esse livro, a edição dele é de 1967, então, para quem já fez algum trabalho, um TCC, enfim, e se baseou nesse livro, esse livro é usado até hoje, né? E tanto que nele você encontra estudos com filmagem. Lá na época eles tinham lá as câmeras Super 8, já fazia a separação de frames para fazer o estudo do tempo através da filmagem. Então, para ver como isso, por mais que a tecnologia venha evoluindo cada vez mais, isso já era algo objetivado lá naquela época para se estudar o vídeo até todas as análises através da filmagem. Então, e hoje, então, o que a gente já tem, né, sai da cronoanálise feita no papel, ali na planilha, no cronômetro e usando planilhas Excel, para usando software, né? Ou usando ali, como está o exemplo daquela foto, usando um tablet, né, que é o nosso produto tradicional, ou já usando agora sistemas com câmeras, gravando as imagens, né? Então, isso já evoluiu. Até trouxe aqui uma ideia de uma linha do tempo, né, para a gente posicionar bem. Então, começa ali nos anos 70, né, o cronômetro analógico. Depois, vindo ali para os anos 80, um marco foi esse cronômetro aqui, que ele é o cronômetro, o Hanhart, um cronômetro alemão que surgiu nas empresas, né? O grande diferencial desse cronômetro era o quê? Ele cronometrava nas 3 unidades de tempo. Ou, ao invés de você cronometrar em hora, minuto e segundo, você podia escolher se eu queria cronometrar ele somente em segundos, ou seja, o tempo ia dar lá 720 segundos, 800 segundos, ou em minutos, né, em centésimo de minuto, ou em hora, em DMH, em décimo milesimal de hora. Isso já era um avanço para a época, porque facilitava muito os cálculos, né? Então, quem conheceu esse cronômetro aí, até hoje ele é muito utilizado, né? Um cronômetro que possibilitou essa separação dos elementos, né? Aí, vindo ali para os anos 90, até essa foto aqui, inclusive, é uma foto da época lá, quando a gente teve acesso, esse é o Jorge André, que é o nosso diretor de operações, quando a gente teve acesso às planilhas eletrônicas, então ali se começou já a buscar tecnologia para fazer o estudo de tempos e métodos, né? E aí, vindo para os anos 2000, foi o boom ali de diversos devices que foram chegando para a gente, o notebook, as câmeras digitais, a gente fazia muita gravação usando mídia, né, os DVDs, e enviava esse vídeo aqui do Sul para as unidades produtivas no Nordeste, treinando o pessoal usando as filmagens, né? Então, já era um desafio para a época a gente ter
essa possibilidade de ter um estudo através dos vídeos, né? Aí, um outro marco ali foi em 2010, quando surgiram os tablets, né? Surgiu ali primeiro o iPad, já como dispositivo, facilitando essa coleta dos vídeos, né? Então, ali, a gente pensou, agora a gente chegou com o equipamento ideal, que a gente vai conseguir levar isso para um processo produtivo e fazer uma análise. Ali nasceu, lá em 2013, então, o Easy Time, que é a ferramenta voltada para estudo do método, né? Então, ali ele não usa inteligência artificial, é o analista substituindo aquele trabalho dele preencher uma planilha. Ali já se ganhou um tempo do analista fazer aquela coleta dos dados, ou seja, ali o 50% do tempo dele era fazer planilhas e salvar esses dados, a gente conseguiu reduzir isso. Aí, na sequência, ali em 2023, a gente evoluiu para uma solução com vídeos gravados, então, que a gente chama de Easy Record, onde eu pego um vídeo gravado e o analista faz a separação dos seus estudos, né? Ali, você pega um vídeo lá de 2 horas, um analista, em 30 minutos, ele consegue fazer a separação, sem usar inteligência artificial. E agora, o Easy Vision, então, que vai usar a inteligência artificial e a visão computacional para fazer a análise dos métodos, né? Então, isso mostra o quanto isso vai evoluindo, mas a gente não perde a essência lá, que é o estudo do método, né? Então, o Easy Time, que é a solução tradicional, né, o software vai desenvolvido ali para substituir essas pranchetas e os cronômetros, né? Ele permite você registrar. A grande diferencial aqui é que a gente faz as 3 funções ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou filmando, eu estou analisando e estou separando, já estou calculando lá o tempo daquela atividade. Então, é um grande diferencial ali para você fazer análise, né? Tanto que a gente vê hoje, nos nossos clientes, que uma das técnicas não vai ser excludente da outra. Por exemplo, vai ter clientes ainda que vão usar esse método de coleta manual, principalmente para ciclos rápidos ou análises mais detalhadas, ele ainda vai ir lá e vai usar o tablet para fazer essa análise, né? Aí, o Easy Record, então, o Easy Record já vai usar o quê? O vídeo gravado, então eu posso gravar esse vídeo com uma câmera, com uma GoPro, posso gravar esse vídeo com uma câmera IP, eu pego essas imagens e eu, analista de processo, vou separando as atividades como elas ocorrem. Ali ele pode descrever as atividades, enfim. Como eu falei antes, eu pego um vídeo ali de 2 horas, eu, analista de processo, em 30 minutos eu consigo detalhar todas as atividades que vão ocorrendo ali. E aí a gente já vai conseguindo ter essa possibilidade ali de melhorar o processo. E aqui o Easy Vision, então, até a gente está demonstrando, nós estamos aqui no espaço do prédio A, fazendo uma demonstração ali da aplicação, rodando já em tempo real, usando um sistema de câmeras. Então, aqui ele vai usar os conceitos hoje mais avançados da visão computacional e inteligência artificial, onde você faz a segmentação das atividades, ele se divide em 3 fases. Uma é o treinamento, onde ele treina para detectar os elementos. Depois ele faz a parte de parametrização, você define o que é a atividade, o que ele inicia, como ele faz, o que é o processo, e depois é o processamento em si, onde ele já vai coletando esses dados e entregando tal qual se for feito pelo analista de forma manual. Então, aqui o grande diferencial é você poder colocar isso um tempo maior e ele fazendo essa análise, né? Então, e ele vai gerar os indicadores ali em tempo real, como é o caso ali mostrando naquela foto, né? Eu posso botar os sensores, né? Que os sensores vão ser os pontos onde o operador vai fazer a passagem, e as classes que eu posso rastrear mãos, posso rastrear o corpo humano, posso rastrear um objeto, e ele vai fazendo essa análise e vai nos entregando o tempo das operações. E, semelhante a outras aplicações, hoje a visão computacional tem diversas aplicações para contagem, detecção, inspeção de qualidade. O requisito aqui é o processamento dessas imagens, né? Então, a gente trouxe isso para o nosso know-how, que é o estudo de tempos e métodos, que é a cronoanálise. Então, e usa os mesmos recursos, né? Então,
as grandes vantagens, né, por que adotar essas soluções digitais é justamente você ter mais rapidez e precisão nas análises, eliminação de tarefas manuais e repetitivas, os indicadores confiáveis para tomar essa decisão, né, e a redução dos custos, né, com essa parte toda de coleta, né. A nossa IA hoje, daí, falando depois de coletar os dados, você pode colocar lá, eu quero comparar 2 operadores, onde esse aqui está a 100%, me diga qual é o resumo dele aqui. Então, ele vai ter todas as análises ali de fadiga, de toda a parte do desvio padrão entre as atividades, e ele vai nos dizer, ó, esse aqui está a 70% por esse motivo, e você pode tomar ações para melhorar aquele processo. Certo? Então, como eu falei antes, né, uma técnica não é excludente da outra, né? A gente não pode pensar que a IA vai substituir tudo, porque ainda vai ter esse trabalho que, às vezes, imagina um universo que a gente tem nas nossas empresas de operações, a gente achar que uma IA vai detectar todas elas e vai conseguir nos dar a visão de todos os processos, né? Então, nesse sentido é que eu gosto sempre de falar nessa frase aqui, né? A gente fala muito dos carros autônomos, né? Isso já é uma presente hoje nas nossas vidas, né? O carro do Google e tudo mais, né? Mas antes da gente pensar no carro autônomo, a gente precisa garantir que as nossas ruas estejam padronizadas, sinalizadas e preparadas para a automação. Então, imagina vocês pegar uma cidade que não está organizada, eu botar um carro autônomo e ele vai chegar lá, na primeira esquina não tem uma faixa de segurança, ou não tem uma placa de pare, ou não tem uma determinação correta se pode ser ultrapassado ou não. Esse carro não vai conseguir andar. Então, esse é o que eu trago, sempre procurando dizer para as empresas, porque a empresa normalmente ela pensa logo na inteligência artificial, né? Mas antes a gente precisa pensar em preparar o ambiente para isso, né? Certo, pessoal? Então, obrigado. Deixo aí. Depois a gente pode conversar e tem a nossa. Convido vocês a visitar o nosso stand também. Parabéns, Silvio, aí pela palestra, falar um pouco do teu trabalho sobre IA, e de novo IA, né, inteligência artificial e visão computacional. Visão computacional é algo bem importante hoje em dia nas indústrias e ainda é relativamente pouco falado, então é um tema bastante importante. Dando segmento aqui, continuando, então, eu vou chamar o palco Fernando Henrique Finger, sócio proprietário e diretor da Tecnofinger Eletrônica, para apresentar, então, a palestra dele sobre sistemas eletrônicos embarcados, quando o projeto precisa ser atualizado. O Fernando, como eu falei, é sócio proprietário e diretor da Tecnofinger Eletrônica e Equipamentos. Ele é técnico em mecatrônica pelo Colégio Evangélico Panambi. Iniciou sua jornada empreendedora em 2014, faz tempo então, mais de 11 anos aí, na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Em 2021, transferiu a indústria para Panambi, para focar o atendimento às empresas do segmento de manufatura eletrônica. Então, por favor, Fernando, ao palco. Uma salva de palmas para o Fernando, pessoal. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação em casa poder estar conversando com uma plateia tão seleta. Vejo aqui entre amigos e alguns clientes, pessoas com rostos conhecidos. Então, vou estar expondo um pouquinho o que é a Tecnofinger, do que nós fazemos aqui em Panambi, e não fica só aqui, é daqui para o Brasil inteiro e além também. Mas um ponto bem interessante que, quem sabe, seja novidade para alguns, ou o dia a dia de outros, o cotidiano, que são sistemas embarcados. Então, para dar início, vou falar um pouquinho da Tecnofinger. O que é a Tecnofinger? Nós somos uma indústria eletrônica com foco na manufatura. Tá? Nós temos algumas linhas próprias, onde a gente trabalha com desenvolvimento e fabricação de controladores. A linha mais atual da nossa empresa foge um pouquinho do contexto da nossa região, que são cozinhas industriais. Então, a gente, além de trabalhar muito forte com equipamentos, com eletrônica embarcada para cozinhas industriais, e aqui a gente atende assistências técnicas no Brasil inteiro, com placas de reposição para equipamentos. A gente atende fabricantes também em diversos estados do Brasil, com a parte de controladores, todos com sistemas plug and play.
onde o nosso cliente ele já recebe o produto testado, programado e validado. Ele simplesmente aloca o que a gente chama de cérebro do equipamento dele e ele sai trabalhando. Tá? Então, essas soluções são desenvolvidas e são manufaturadas aqui em Panambi e, como outras grandes empresas daqui, então, elas tomam caminhos que, às vezes, a gente nem sabe. E essa, acho que é a parte mais legal e gratificante, a gente conseguir espalhar o nosso produto, o dedinho nosso, em diversos lugares. E um ponto que a gente, trabalhando com diversos setores, que aqui em Panambi, então, a gente presta serviço de manufatura para a grande maioria das empresas aqui de Panambi, então, a gente tem orgulho de poder contribuir com o desenvolvimento da eletrônica embarcada do nosso município. Nós nascemos em São Miguel do Oeste no ano de 2014, cidade no oeste, extremo oeste de Santa Catarina, e lá nós estávamos um pouco deslocado da parte eletrônica. Então, as poucas empresas que lá atuam, elas trabalham com o consumo de tecnologias já prontas de grandes fabricantes, e nós nascemos com o propósito de sermos uma empresa de eletrônica dedicada, ou personalizado, aquele diferencial que os equipamentos precisam. Então, com essa ideia, com esse propósito, no ano de 2020, no meio de pandemia, no meio de tumulto, no meio de várias questões, trouxemos a empresa para Panambi, para ficar mais próximos de alguns clientes e por acreditar no potencial, que aqui em Panambi é um setor muito desenvolvedor de tecnologias embarcadas e isso está na nossa veia, está na nossa essência. E nós podemos acreditar que a gente poderia contribuir junto com as empresas para evoluir os produtos. Dentro disso, então, a importância de nós atualizarmos sistemas embarcados. Então, para quem não tem um contexto do que é um sistemas embarcados, hoje, controladores eletrônicos estão em tudo. Está na linha branca, está na geladeira, está no portão eletrônico, está na tomada de sensores, quando vai fazer uma coleta de dados para utilizar uma inteligência a mais. Então, a eletrônica está em tudo. Hoje, a gente está praticamente refém de sistemas eletrônicos. E o que a gente enxerga bastante dentro do nosso dia a dia, do nosso know-how, é que tem muita coisa que acaba passando, ou passa despercebido, ou passa por uma falta de atenção de olhar para o produto e entender se o momento daquele item ele não está na hora de fazer uma renovação, de fazer uma atualização de componente ou de software, se o sistema ele não está defasado, tá? Então, o que a gente vem notando dentro de alguns projetos que passam e chegam até nós, são componentes que se tornam obsoletos, são sistemas que se tornam vulneráveis, tá? E que acabam comprometendo o funcionamento, a qualidade, o como esse controlador vai se comportar a campo. Né? Então, quando a gente investe num controlador, num equipamento, a gente quer ter a certeza do funcionamento. O nosso cliente quer ter a certeza que, quando chegar o produto a campo, ele não vai ter estresse. Ele simplesmente vai colocar o equipamento e ele vai sair trabalhando. E isso tudo tem vários quês para chegar até o produto final, que passa por uma engenharia adequada, pela seleção dos componentes corretos, pela correta montagem, porque não adianta a gente ter um componente certo e você não ter o cuidado no manuseio, na armazenagem, no teste, simplesmente embalar o produto para enviar para o nosso cliente. Também existem vários quês que têm que ser cuidados. Então, os riscos da desatualização, eles são inúmeros, e a gente tenta alertar e minimizar para justamente o produto estar sempre andando de forma mais eficiente, né? Então, os benefícios, tá, que a gente pode pontuar são vários. Eu vou destacar, então, uma maior confiabilidade no desempenho, uma redução de falhas a campo e um aumento da vida útil do produto. Vou dar um ganchinho aqui dentro da nossa expertise, onde a gente já está há mais tempo no mercado. Nós trabalhamos com controladores para máquinas de lavar louças industriais. Pode ser desconhecido de alguns, mas é um produto que todo mundo já teve algum contato, em restaurantes e tudo mais.
É um ambiente agressivo, onde ele está em contato com um boiler a 85 graus de temperatura de um lado, um tanque a 65 do outro, tem vapores de água, tem vapores de detergentes, secantes, são químicos altamente corrosivos, e a gente consegue ter produtos com vida útil de 7 a 8 anos trabalhando dentro de um equipamento desses, porque a gente preza pelo produto final. Então, a gente tem esse cuidado, a gente gosta de olhar com atenção para o que a gente está fazendo. Tá? É diferente nesse sentido, porque a gente cuida como se fosse nosso. Então, esse cuidado a gente também tem com o produto do nosso cliente, a fim de dar mais vida ao produto, menos assistência, menos retrabalho para todo mundo. Então, isso é um ponto bem importante que a gente sempre leva em consideração. Quando nós falamos em alguns produtos um pouco mais avançados, essa questão de fazer uma atualização já entra vários pontos. Quando você está trabalhando com algum outro produto que faça uma comunicação, uma IoT ou uma interface à distância, você tem, então, as responsabilidades quanto à segurança, proteção de dados e o cumprimento de normas. Esse cumprimento de normas é bem interessante, por exemplo, quando falamos de um produto onde ele tenha uma conversação Wi-Fi, onde eu consigo acessar remotamente, que é algo que a gente vê bem disseminado em tudo, né? Só que tem alguns que eu não posso simplesmente montar um produto. Hoje ele trabalha de forma bem analógica, eu transformo ele para digital, coloco uma IoT, faço uma atualização com interface via Ethernet, por exemplo, e simplesmente largo no mercado. Existem várias normas, a Anatel é uma normativa, é um órgão que cobra muito a questão de normativas, e que às vezes passa despercebido, e que a gente tem que tomar esse cuidado, ter essa atenção, para que não tenhamos nenhum problema futuro. Tá? Então, esses são os detalhes também que a gente gosta de orientar os nossos clientes, que a tecnologia está aí, pode ser utilizada, ele não é um caminho difícil de ser homologado, mas ele precisa ser homologado para não gerar nenhum transtorno depois. Então, a atualização, ela vem com vários encargos futuros também. Competitividade, tá? Produtos desatualizados, então, não acompanham tendências, tá? Ficam diferenciados frente a concorrentes e ganham uma maior aceitação quando atualizados. Uma coisa é você pegar, não sei se todos conhecem, vamos falar de uma placa em PTH. PTH seria uma tecnologia mais antiga, onde os componentes são maiores, o tamanho é maior, tudo é maior para conseguir comportar os mesmos componentes em PTH, ou quando a gente consegue converter esse produto para um componente SMD, que é de superfície, uma montagem de superfície. Você miniaturiza o seu produto, ele fica menor, ele fica mais compacto, ele fica mais agradável aos olhos, e você consegue ganhar mais espaço no painel de comando, você consegue fazer agregar mais funções no seu produto, você consegue melhorar sem mexer em carcaça, em outros periféricos que fazem complementação dentro do teu equipamento, por exemplo. Então, quando a gente consegue melhorar o produto, é algo que tem que ser analisado. Então, um ponto bem importante que eu acho que pega no bolso de todo mundo, e quando pega no bolso, então, a gente sempre tem uma abertura maior de conversar, que é a redução de custos. Tá? Menos recal, manutenção coletiva, facilidade de suporte e integração, e evita perdas de clientes e reputação. E um ponto bem interessante é, quando a gente atualiza produtos, a gente busca também uma redução de custo de fabricação disso para o nosso cliente, que seja em produto por componente ou que seja por processo de montagem e tudo mais. Isso é um ponto que a gente leva muito em consideração, porque o tempo de desenvolver e fabricar o produto, ele tem que ser computado como sendo um custo dentro da indústria. Isso faz bastante sentido para todos.
E inovação contínua, então, permite adicionar novas funcionalidades por software, atualizações remotas, diferenciais de aberturas para a IoT e a indústria 4.0. Esse gancho da indústria 4.0 é interessante, que a gente conversa muito sobre indústria 4.0, a gente fala muito em inteligência artificial e a gente vê muitas empresas e produtos parados. Eu brinco até que ainda na revolução da máquina a vapor, porque falta a gente conseguir avançar, principalmente para o pequeno, o acesso a sistemas embarcados, a uma inteligência um pouco mais simplificada para a melhoria de produtos. A gente tem grandes ideias, grandes produtos que às vezes não conseguem ser atualizados porque a pequena empresa, o pequeno empresário não tem a mesma facilidade, eu não vou dizer nem que é acesso, é a mesma facilidade de compreender do que uma grande indústria. E a conclusão, então, é que manter os projetos embarcados atualizados é investir em segurança, confiabilidade e competitividade. A atualização não é custo, ela tem que ser vista como uma estratégia de negócio. Eu agradeço a atenção e, se alguém quiser conversar mais sobre eletrônicos embarcados, nós também estamos no pavilhão A. Obrigado. Bom, pessoal, parabéns, Fernando, pela palestra aí sobre sistemas embarcados. E agora, para finalizar aqui o nosso painel, né, a nossa última palestrante, eu chamo aqui ao palco a CEO da Mérito Engenharia de Software, a Denise Kelme, que está aqui esperando já do lado, para apresentar o Conectar para Crescer, integrando sistemas para potencializar resultados em médias e grandes operações comerciais. A Denise é CEO da Mérito Engenharia de Software, formada em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Sistemas de Informação pela Unijuí, com certificação DBA Oracle. Iniciou sua carreira acadêmica como docente na Unijuí, nos cursos de Ciências Contábeis e Ciências da Computação, e na Unicruz, no curso de Análise de Sistemas. Entre 97 e 2007, atuou como gerente de TI da Unimed Noroeste, onde foi responsável pelo desenvolvimento do sistema de gestão hospitalar do Unimed Juí. Em 2006, fundou a Mérito Engenharia de Software, aliando sua sólida formação acadêmica, ampla experiência prática e pioneirismo em tecnologia para posicionar sua empresa como protagonista na transformação digital de médias e grandes redes empresariais, como a rede de postos Buffon, presente em mais de 116 filiais espalhadas aqui na região sul do Brasil, e a rede de farmácias MB, com mais de 80 filiais aqui no Rio Grande do Sul. Em 2008, conquistou reconhecimento nacional ao se tornar a primeira mulher a realizar a homologação de um sistema em plataforma Java com o sistema Integra Posto na Software Express, em São Paulo. Então, pessoal, uma salva de palmas aqui para a Denise. Por favor, Denise. Boa tarde, pessoal. É um privilégio estar aqui conversando com vocês, contando um pouco da minha história. E da história, a minha palestra vai ser um pouco diferente do segmento que meus colegas que me antecederam falaram. Eu vou falar muito mais da gestão. O nosso software é focado basicamente, o que eu vou apresentar aqui é na área de postos de combustíveis. Mas o que tem que ficar gravado é a ideia do que eu vou falar, que é a conectividade. Então, o que nós vamos conversar? Que a integração de sistemas, eu vejo como sendo uma maneira, a principal maneira de potencializar as médias e grandes empresas comerciais. Aqui um breve, que já foi, vamos passar, vocês já sabem disso, não é o caso. A história também, mas o que eu quero falar? Essa minha história me fez perceber que as empresas só conseguem trabalhar em escala com integração inteligente de processos e conectividade de sistemas. Porque quem trabalha com sistemas numa empresa um pouco maior, de médias a grandes, sabe que ter um ERP é um casamento. Trocar um sistema é um divórcio, e sempre há perda financeira. Então, tu ter um sistema que te dá a possibilidade de crescer em escala é um diferencial enorme. Então, é sobre isso que nós vamos falar.
O que faz com que eu tenha convicção de que é a conectividade a solução para um ERP sustentável? Os nossos clientes, os clientes da Mérito, que, caso vocês não conheçam, a Mérito é uma empresa que desenvolve software em Ijuí, cidade vizinha de vocês. Os nossos clientes hoje faturam mensalmente mais de 600 milhões de reais, são processados pelos nossos sistemas. Nós temos atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, em um nicho mais parecido com o dos meus colegas, que a gente tem um aplicativo rodando dentro da fábrica da Mercedes do Brasil. Ele controla os equipamentos de soldas da Balmer. É uma parceria da Mérito com a Balmer. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. E nós temos 4 produtos próprios. Tá? Então, fazem 20 anos que nós, a Mérito, estamos caminhando lado a lado com clientes que crescem de forma exponencial, utilizando essa metodologia da conectividade. Dentre os nossos principais clientes está a rede Buffon. Tá? Ela tem 116 filiais espalhadas no Rio Grande do Sul, principalmente, Santa Catarina e no Paraná. O que o Integra Posto ajuda, qual é a parte do Integra Posto que ajuda o Buffon? A escalabilidade na sua rede de postos, a segurança na tomada de decisões estratégicas, a agilidade em seus processos internos e externos e o controle de suas operações simultâneas, que é tudo baseado em integração e conectividade. O que o Integra faz? Permite a rede Buffon fazer um controle unificado das mais de 116 filiais espalhadas em 3 estados. Uma venda que é feita num ponto de venda, num posto lá no Paraná, quase que instantaneamente está disponível essa venda, todas as informações dessa venda, já na matriz do Buffon, que é em Canoas. Gestão integrada do abastecimento ao pagamento. Tudo o que acontece dentro da rede Buffon está dentro de um único sistema e de uma única base de dados. Eles não têm outras... A única exceção que eles têm, eles exportam os nossos dados, que daí vem a questão da conectividade para um BI. Mas todo o resto da gestão de todos os processos, de todos os módulos, é feito dentro de um único sistema. Automação de processos operacionais, com redução de falhas e retrabalho. Quem já implantou o sistema sabe que, ao implantar um sistema, normalmente todos os processos são revistos e são feitas algumas adaptações ou correções no curso daquela tarefa. Conciliação de limites e regras de preço, realizadas em tempo real. No caso da rede Buffon, eles têm toda a questão de limites de cliente e regras de preços centralizada na matriz. Tá? Não é este o fato mais importante da rede Buffon, mas o fato de que, se um cliente lá no Paraná está no ponto de venda com um problema de limite, essa questão tem que ser resolvida na matriz de uma forma rápida e eficiente, a ponto de que, quase que instantaneamente, o cliente lá não saia insatisfeito, consiga efetuar a venda. Porque a questão nossa, qualquer empresa, o fim da empresa não é ter um sistema, é que o sistema agilize a venda desse cliente. Então, a conectividade faz com que a matriz aqui, eles têm uma equipe muito grande, não sei se o pessoal conhece, eles têm um prédio aqui em Canoas, e toda a questão de gestão da rede é feita aqui. Nas pontas, eles fazem apenas a captura da venda, a venda e o registro da venda. Agilidade no fluxo financeiro. Hoje, pelo sistema, se algum gestor quiser saber quanto dinheiro eu tenho no posto 49, que é aqui em Ijuí, o sistema consegue identificar quanto dinheiro tem no caixa de cada um dos pontos de venda, da coleta deles. Basta entrar no sistema. E assim ele vai totalizando o que tem naquele PDV, o que tem naquele posto, o que tem naquela região e o que tem na rede toda. Isso facilita a gestão financeira do processo.
Uma outra coisa que mudou bastante com a implantação do sistema e com o reestudo da forma de fazer as coisas, antes do sistema, eles tinham situações em que cheques recebidos aqui no posto 49, um cheque à vista recebido, chegava a levar 45 dias para ser processado, porque não havia registro daquele cheque. Não havia registro dentro do sistema. E a matriz, para saber da existência daquele cheque, precisava esperar uma lote chegar na matriz, conferir o relatório de caixa, para daí saber. Hoje, a operação se inverteu. No momento que é feita a venda, eu já sei até quando esse cheque vai ser compensado, ou deveria ser compensado. E daí, se aguarda chegar na matriz as informações apenas para fazer a conferência. Então, a integração é o caminho. Eles têm, baseado nessa integração, eles têm um banco de dados centralizado para a tomada de decisões estratégicas, ou seja, aquilo que eu falei do dinheiro, eles sabem quanto dinheiro eles têm, eles não precisam fechar o caixa, eu vou ter que esperar até de noite para saber se vai ter dinheiro ou não. Não, eles precisam saber quanto dinheiro tem, quanto cheque tem, quanto foi vendido em cartão de crédito, eles têm instantaneamente, basta consultar a base de dados. Redução de custos e aumento da margem operacional, através da melhor condição de compra de estoque. Numa rede tão grande, que atua em várias regiões, existe bastante sazonalidade no consumo de qualquer produto. Todo mundo sabe que trabalha com venda, que para você vender bem, você precisa comprar bem. Então, o controle integrado dessas informações permite que você possa fazer uma compra ou a distribuição dos estoques de uma maneira mais eficiente. Segurança e confiança em transações, acompanhamento, através do acompanhamento em tempo real do gestor. Aquilo que eu já falei, o cheque entrou aqui, eu sei que ele está aqui. Em 2 dias, o cheque, no máximo, vai ter que aparecer na matriz, ou alguém carregou o cheque embora. Sabe? Vocês entendem que eu não estou falando de um sistema de posto de combustível, eu estou falando de conectividade para gerir uma empresa. O posto de combustível é um exemplo do nosso produto hoje, que tem o maior cliente, que são essas 116 filiais. O que o Integra Posto permite, então? Resumindo, gestão unificada, onde todos os setores operacionais integram dados em um único sistema. Quando eu digito uma nota, sei lá, aqui no 49, que é o que eu mais visito, essa nota, ela nem é digitada. Eu tenho uma conexão com o Cefaz, de novo a conectividade, eu baixo as notas no Cefaz, faço a manifestação, e essa nota, nesse instante, já está disponível para o contas a pagar, para o estoque, para a previsão de próximas compras e para a contabilidade. Todo o ecossistema daquela nota já foi alimentada pela simples conexão do sistema com o Cefaz. Controle na palma da mão através do app Integra Vision. A Mérito desenvolveu, nessa linha da conectividade e da integração, um aplicativo, não é um aplicativo para os clientes dos nossos clientes, é um aplicativo para os nossos clientes gerirem a empresa deles na palma da mão. Ou seja, com esse aplicativo, ele consegue visualizar todas essas informações consolidadas ou de forma analítica pelo celular. E o que eu acho que é o maior diferencial da Mérito é integrado às maiores conciliadoras do mercado atual no segmento. Na verdade, é a conectividade a solução, porque a Mérito é boa em fazer sistema de gestão, mas para fazer uma boa gestão, por exemplo, eu preciso saber quando aquele cartão de crédito que nós passamos no posto para abastecer, você sabe, quem é do financeiro sabe a dificuldade que é saber quando esse dinheiro de fato entrou na conta do cliente. Não tem. O Buffon, ele trabalha na ordem de a cada 10 dias, 15 dias,
eles passam em cartões de crédito em torno de 80 milhões de reais. Vocês imaginam como seria conciliar manualmente o recebimento desses valores? Não, é humanamente impossível. A Mérito não é especialista nesse assunto, mas a Netuna, por exemplo, é. Então, o nosso sistema se conectou ao sistema da Netuna para que seja feita essa conciliação automática. Da mesma forma que a Mérito se conectou, por exemplo, a Ticketlog, que é uma das maiores operadoras de cartão frota do Brasil. Ela é uma empresa francesa. Com a Ticketlog, eles têm uma rotina toda específica ali do segmento de postos de combustível para efetuar o pagamento, porque é um cartão de crédito. Tu passa a Ticketlog, o posto abastece e fica só com um papelzinho ali para ser cobrado. Essa cobrança é feita também através de uma conexão com a Ticketlog. Então, de novo, a conectividade. A solução em sistemas gerenciais é fazer bem aquilo que é óbvio. Qualquer sistema tem que fazer bem estoque, fazer bem financeiro, mas aquilo que faz diferença mesmo é, por exemplo, a conciliação do cartão de crédito. Vocês falaram do chão de fábrica, mas todo mundo faz o produto para que seja vendido. Vai ser vendido, vai ser comprado com cartão de crédito. Não adianta eles fazerem, o vendedor vender e o dono da loja não receber, porque nem sabe quando iria receber esse valor. Então, nessa linha, nosso grande diferencial inovador é a integração de tecnologias para revelar resultados que já existem, transformando desafios recorrentes do dia a dia em um crescimento visível. Além do Integra Posto, só dando um resumo, nós temos mais 3 produtos, que é o Integra Mutual, que é uma solução ideal para sindicatos e cooperativas que buscam proteger frotas de forma eficiente e segura. O Integra Business, que é a solução ideal para pequenos e médios negócios que buscam por mais controle e segurança desde os primeiros passos. Esse software, esse sistema, ele é idêntico ao sistema de postos, só sem a peculiaridade do posto. Ele tem toda a conectividade que o sistema de posto tem, mas ele não trabalha, não tem a pista, por exemplo, né? Mas toda a outra conectividade está dentro desse sistema. E o Integra Pharma, que é um sistema, a solução ideal para farmácias que buscam por integração total e uma gestão simplificada. Então, para concluir, quando conectamos pessoas, tecnologia e propósito, criamos não apenas empresas mais eficientes, mas um futuro mais próspero para todos. Eu realmente acredito que não existe um sistema que faça tudo, mas você tem que, quem produz software tem que ter a capacidade de se conectar com outras soluções, com outras pessoas que são tão eficientes quanto você, mas em um segmento que não é a tua especialidade. Obrigado por me escutarem e estamos à disposição para qualquer esclarecimento posterior que se faça necessário. Parabéns, Denise. Toda essa parte aí de integração de sistemas, gestão, algo bem difícil. Eu sou da área de inovação, mas trabalho perto da área financeira, então sei o quanto é difícil essa conexão aí. Então, pessoal, a gente está finalizando a Arena Tecnologia de hoje aqui. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes aqui, ao Nicolas, ao Silvio, ao Fernando e à Denise aqui por terem disponibilizado o tempo deles, mostrar um pouquinho da empresa, das soluções que eles têm para outras empresas, para os consumidores de forma geral. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, novamente em nome do Sistema Fiergues, agradecer o convite aqui da Patrícia, do Instituto Agregar, do ACI Panambi, por ter apresentado esse painel, por poder participar aqui do Fórum de Inovação de Panambi. Reforçando, eu trabalho na área de inovação da Fiergues, caso vocês queiram falar sobre inovação aberta ou captação de recursos para desenvolvimento de novos projetos de inovação,
nos contatem a Patrícia, ela tem o nosso contato aí, a gente fica disponível para conversar com vocês, assim como os palestrantes agora estão disponíveis para tirar qualquer dúvida. Então, muito obrigado, pessoal. Laura. Muito obrigada, parabéns aos palestrantes. Peço que vocês subam ao palco, por gentileza, para tirarmos uma foto, então.